Retomando aqui, né, a nossa aula sobre a instrução 225, vamos falar aqui, né, dos casos aí que são considerados, que entram como períodos de dispensa. Vamos ver aqui no parágrafo único, períodos de dispensa. Quais dispensas vão entrar aqui, né, que são casos de cassação de férias? É o caso aí da dispensa luto, que são o quê? De 8 dias. Qual parente do militar que, se falecer, o militar faz jus a essa dispensa luto? É o pai, mãe, cônjuge, filhos, irmãos e sogros. Então, a avó do militar, né, se a avó falecer, não entra aqui em nenhum desses casos, tá? Só pai, mãe, cônjuge, filhos, irmãos e sogros. Sogro entra, avós não entram. Dispensa núpcias, 8 dias. Dispensa paternidade, 5 dias, e vamos pensar sobre isso aqui, né? Se a questão nos perguntar sobre dispensa paternidade aí, pensando em ITRH 225, a gente vai falar que a dispensa paternidade é de 5 dias, ok? Vamos ver aqui a linha D, dispensa maternidade, 180 dias, e no caso aí, né, se o militar fizer uma adoção, conforme a idade da criança, pode ser concedida uma dispensa paternidade ou, né, o total ou parte da dispensa maternidade, nos termos aí da resolução 237 de 2007. Então, nós temos aqui 5 casos de dispensa, são as dispensas previstas aí que vão gerar aí a cassação das férias, e esse período cassado vai ser gozado de acordo com a ITRH 225 em prorrogação. E aí nós temos dispensa luto 8 dias por óbito de pai, mãe, cônjuge, filhos, irmãos e sogros. Dispensa núpcias 8 dias, paternidade 5 dias, maternidade 180, e a adoção vai depender da idade da criança para saber aí, né, se vai conceder a dispensa maternidade total ou parcial e vai ter a concessão da dispensa paternidade. Pensando aqui, né, vamos fazer aquela relação com as demais normas que estão aí vigentes na corporação e que caem nos concursos. Vamos falar aí, né? Em 2021, mais precisamente aqui, ó, no dia 17 de setembro de 2021, saiu a Lei Complementar 165. E no corpo, né, do texto dessa lei, ela veio aí alterando a licença paternidade. Ela foi regulamentada pelo decreto, né? E tem, no âmbito do Corpo de Bombeiros, o ofício circular 05 da Diretoria de Recursos Humanos. Então, o que a gente tem aqui? Prestando atenção aqui no artigo 2º. O servidor público e o militar do Estado de Minas Gerais terão direito à licença paternidade com duração de 20 dias corridos, a contar o quê? Da data de nascimento do seu filho ou da assinatura do termo judicial de adoção, né? Ou termo judicial de guarda para fins de adoção de criança. Então, não precisa ser efetivamente a adoção. O termo de guarda também, ele já vai servir aí, né, para os casos de dispensa paternidade. O parágrafo único trata que consideram-se, né, criança a pessoa com até 12 anos de idade incompletos. Então, se tem 12 anos completos, né, 12 anos incompletos. Então, é isso aí que eu vou considerar no caso aí de adoção. Se adotou uma criança de 14 anos, né, uma pessoa aí de 14 anos, não vai se enquadrar em criança que vai gerar ao pai, o pai ali, a dispensa paternidade. Vai gerar direito ao pai a dispensa paternidade. Artigo 23, vamos ver aqui. O interessado, ele deverá comunicar à seção de recursos humanos aí com a maior brevidade possível e oportunamente, por escrito, o fato ou evento que ensejar dispensa e a consequente interrupção de suas férias, fazendo-se juntar cópias dos documentos comprobatórios necessários. Então, o que o artigo 23 traz aqui pra gente? Olha, você precisa me avisar das suas férias, você precisa me avisar da sua dispensa, e que se essa dispensa sua, ela vai gerar aí, né, uma interrupção nas suas férias, você é obrigado a avisar a seção de recursos humanos da sua unidade. Como que eu vou avisar, né? Eu vou avisar de acordo por escrito e colocando ali os documentos comprobatórios, seja a certidão de nascimento para comprovar aí a paternidade, por exemplo, ou a maternidade, né? Seja a certidão de óbito, a certidão de casamento, todos esses casos aí eu preciso comprovar. Mas em que tempo, né, que eu preciso comprovar? O que a legislação traz para mim? Olhando aqui, ó, nessa segunda linha aqui, ó, com a maior brevidade possível
e oportunamente. Com a maior brevidade possível e oportunamente não existe, né? Tipo assim, um prazo, não é nada palpável, assim, né? Dentro de um mês é a maior brevidade possível, dentro de 5 dias, 10 dias, então a gente não tem um prazo estipulado de acordo com a ITRH 225. O que a gente tem aqui é a maior brevidade possível e oportunamente. Ele vai mandar por escrito ali com a documento, o militar vai mandar, né? Para esse RH lá, para a seção de recursos humanos da unidade dele, esse caso de interrupção com o documento. Se houver aí, né, uma coincidência de fatos ou eventos que motivar a dispensa, essas dispensas previstas no artigo 22 lá, a luto, paternidade, todas elas, não haverá acúmulo dessas dispensas, que serão gozadas a partir da data do evento simultaneamente. Ou seja, né, se o militar ele casou no dia 5 e aí ele tem direito a 8 dias de dispensa núpcias. Só que antes de completar esses 8 dias, né, vamos supor, com 4 dias de dispensa núpcias, esse militar teve filho também. Ele foi pai nesse período. Então, essas dispensas, elas não são cumulativas. Ele não vai gozar, né, 8 dias mais 3. Esse tempo sobreposto, ele vai ficar de dispensa, mas não é jogado para frente. Não existe essa prorrogação. As dispensas, tanto núpcias, luto, paternidade, a maternidade, o direito, né, delas inicia no dia do fato e aí vai terminar, né, no período corrente ali a partir do dia do fato, de acordo com cada uma. E de acordo com a ITRH, né, 8 dias para luto e para núpcias, 180 dias de dispensa maternidade e 5 dias a paternidade, pensando em ITRH 225. Então, não sobrepõe. Da mesma maneira, né, que se ocorrer aí falecimento de duas pessoas da família, por exemplo, o pai e o irmão, também não gera, né, o direito duplo dessa dispensa. O militar, né, ele vai ficar com os 8 dias ali, que é suficiente. Pensando nesse tempo aí para o militar se recuperar. Da mesma maneira que se ele tiver filhos gêmeos, também não duplica a paternidade ou a maternidade. É só aquele período, né, independente de quantas pessoas nasceram ou morreram. Então, não vai gerar aí, ó, de acordo com o artigo 25, uma duplicidade de dias nessa dispensa. E aí, o que a gente tem aqui, né, pensando naquilo que a gente conversou ali sobre o prazo para poder comunicar à administração sobre as dispensas que interromperiam as férias. Pensando em ITRH 225, a gente não tem, né, uma data, um prazo certo, um prazo fechado. Fala na conveniência e oportunidade ali, né, o mais breve possível e oportunamente. Se a gente for pensar aí, fazendo a relação com outras normas, se a gente for pensar no caso lá, né, da Lei Complementar 165, que foi regulamentada pelo decreto, e no âmbito do Corpo de Bombeiros a gente tem o ofício circular da DRH, pensando nela, vamos olhar aqui o artigo 3º, ele traz pra gente que a licença paternidade deverá ser solicitada no prazo de 2 dias úteis, ok? De 2 dias úteis a contar da data do nascimento do filho, da assinatura do termo judicial de adoção ou do termo judicial da guarda para fins de adoção de criança, mediante envio do requerimento à unidade setorial de recursos humanos do órgão ou entidade que tiver exercício lá instruído com cópia da certidão de nascimento ou os termos judiciais. Então, de acordo com a Lei Complementar 165, o militar ele vai ter o prazo de 2 dias úteis a partir da data do evento, seja o nascimento ou a adoção, né, que tiver ali os termos judiciais, que pode ser a guarda ou a adoção efetivamente. Então, a partir desse dia, contando esse dia aí, 2 dias úteis. Vamos ver aqui no artigo 23, ele traz pra gente, né, que o militar que ele tiver de férias, mas ele for ausentar, né, da sua sede, lembrando, né, que o conceito de sede, quando a gente pensa lá no decreto de diárias ou na resolução de diárias, sede, ele é a região, né, que vai estar
ali os limites geográficos em que tiver a unidade do militar. Então, a sede, né, ela está compreendida nos limites geográficos. Então, o que traz aqui pra gente na ITRH é que se o militar ele for no período de férias, se ele for ausentar da sua sede, ele tem que comunicar à administração. Como que está escrito aqui no artigo 26? Vamos ver, ó. O militar que em gozo de férias ele for ausentar da sua sede, ele deve, é obrigatório que o militar, antes de deslocar, ele comunique à seção de recursos humanos da sua unidade os locais e endereços em que ele possa ser localizado com os telefones para contato, né? Se for necessário aí um possível acionamento da administração. Então, não é que o militar tem que pedir permissão para viajar, é muito diferente. Só que ele não precisa pedir permissão, mas ele deve comunicar antes de deslocar o endereço que ele vai ser achado e o telefone, porque se houver, por exemplo, um caso de absoluta necessidade de serviço, a administração tem que conseguir achá-lo, ok? O militar que se encontrar em férias e ele for requisitado, né, no respectivo período aí para ser ouvido em processo judicial decorrente e esse processo judicial ele tem a ver com a atividade de bombeiro militar, seja decorrente da atividade que ele exerce na corporação, a autoridade de polícia judiciária, né, ou poder judiciário, a administração, ela vai ter o quê? Comunicar àquela autoridade que o militar está de férias. Se não for possível adiar essa audiência, o que a administração vai fazer? Mandar o militar apresentar, só que aí ela vai o quê? Deverá prorrogar essas férias dele, faz a cassação desse dia que o militar está apresentando, afinal de contas, né, esse processo judicial em que ele foi requisitado, ele tem a ver com o serviço, né, então a gente caça as férias dele, a administração vai caçar as férias dele e vai lançar, né, prorrogando no período de férias o número de dias em que o militar tiver à disposição, conforme a requisição lá, seja 1, 2, 3 dias, um dia só, caça esse dia e lança em prorrogação. Vamos olhar aqui o artigo 28, ele traz aqui, né, uma disposição que tem a ver com a época em que que essa ITRH foi lançada, né, lá em 2009, porque ela falou, né, que todas as unidades, elas deveriam, né, se adequar à situação de férias, né, dos seus militares e orientar a nova realidade. Nova realidade o quê? Pensando lá em 2009, quando saiu a ITRH, porque existem aí, né, algumas diferenças para a resolução de férias, que é mais antiga, e a ITRH pormenorizou aí, né, algumas condutas de forma diferente. Então, as unidades tiveram aí, né, que se adequar a essa nova realidade, rever a situação dos períodos de férias que já tinham sido concedidos para os militares naquela época. Então, essa parte aqui, né, do artigo 28, é pouquíssimo provável que ela caia em prova, mas ela está aqui nos slides, e o que a gente precisa saber, né, efetivamente delas, é que as unidades, elas tiveram que se adequar, né, e de acordo com as novas diretrizes que saíram aqui na ITRH 225. É isso mesmo, 225. Ela teve que rever a situação dos períodos de férias, né, que foram concedidos, rever as situações de férias que foram concedidas irregularmente. Então, as unidades também, elas tiveram o quê? Um prazo de 180 dias para realizar os atos corretivos daquilo que ficou, né, em desacordo com a publicação dessa ITRH. E aí, na época lá, né, se tivesse que ser feita alguma restituição de vantagens, né, que foram percebidas indevidamente, a unidade ela teve que encaminhar os atos à DRH para auditagem e as providências subsequentes. Com isso aqui, nós finalizamos a ITRH 225 e aí vamos recapitular, né? Foram muitos detalhes. Então, vamos ver aqui, vamos recapitular, pensando aí na ITRH 225, se a gente for falar de plano de férias. O plano de férias, ele vai ser elaborado, vamos para cima aqui, ó, para a parte de cima, ele vai ser elaborado conciliando a necessidade de serviço, a legalidade da concessão e o interesse do militar no decorrer do ano. Então, a gente avalia aqui, né, para o plano de férias. A gente pensa na necessidade, necessidade de serviço, na legalidade da concessão e ainda no interesse do militar no decorrer de um ano, porque o plano de férias é para o ano seguinte ao ano que a gente tá, né? E aí,
Por que eu tenho que pensar assim, né, quando eu abordo aqui essa questão do interesse do militar? Eu preciso assegurar o que? A continuidade tanto dos serviços operacionais quanto dos serviços administrativos. Então, pensando em plano de férias, olharemos necessidade de serviço, legalidade de concessão e aí o interesse do militar no período de 1 ano, ok? E aí o plano de férias, o que a gente vai olhar, né, aqui para ele? Aquelas férias, né, os militares que requereram férias no gozo lá em janeiro, a gente vai lançar, a administração vai lançar essas férias até o 5º dia de novembro do ano anterior. O restante das férias, que sejam lá, né, de fevereiro até dezembro, vão ser lançadas até o quê? 31 de dezembro do ano anterior. E aí aqueles lançamentos a cada mês são os lançamentos extemporâneos, aqueles lançamentos em que, por exemplo, né, o militar que teve uma dispensa prevista de interrupção de férias, o militar que teve licença médica ou teve internado, que a administração teve, né, que caçar as férias dele, ou ainda um caso de extrema necessidade de serviço. Só esses lançamentos que vão ficar aí para os casos de lançamentos mês a mês. Vamos aqui, né? Vamos começar aqui o nosso caminho, olhando essa nova tela aqui, nas férias anuais. Vamos aqui para a esquerda. De acordo com a ITRH 225, nós temos o quê? Férias anuais, 25 dias úteis. E ela não tem data fixa para o início de gozo. Vai ser de acordo aí com o calendário, né? Com o plano de férias da unidade. Agora, o abono dessas férias, vindo aqui para a direita, o abono das férias, ele vai vir no primeiro período de gozo. Por que nós estamos falando em primeiro período de gozo? Porque as férias podem ser divididas em 2 períodos de gozo, sendo que a regra para isso aí é que nenhum desses períodos seja inferior a 10 dias. Então, o militar pode tirar 10 e 15, 11, 14, 13 e 12, não há problema nenhum. A regra é nenhum desses períodos não tenha menos que 10 dias. Ressalvados, lembrem lá, né, que nós conversamos no outro bloco dessa aula, os casos aí em que nos casos em que houve a cassação de férias e aí restou, né, por exemplo, alusivo ao ano de 2021, restaram aí apenas 3 dias de férias. Aí sim, como são os 3 dias restantes, não tenho mais dias alusivos àquele ano de referência, eu posso lançar os 3 dias, mas na hora de programar, mínimo 10 dias. Vamos aqui para os post-its amarelos. As férias anuais. As que só podem ser caçadas por absoluta necessidade de serviço, aquelas férias que não forem gozadas, né, no limite de 2 anos, elas vão para vantagem e o abono dessas férias tem que ser lançado aí até o 23º mês da aquisição. Lembrando aqui, né, voltando só nesse primeiro post-it aqui, que fala que as férias não gozadas até o limite de 2 anos. Vamos lembrar aí, né, que o ideal que a gente tem em primeiro plano é o gozo das férias nos primeiros 12 meses. E aí as férias que não foram, as férias que foram caçadas e não gozadas nesse período de 12 meses, elas vão poder ser gozadas no 2º ano, ok? E aí essas férias que não foram gozadas em 2 anos, se o militar ele não tiver recebido o abono, né, se não tiver sido feito esse lançamento, o abono tem que ser lançado para ele ali até o 23º mês contados lá da aquisição. E aí, essas férias que foram para vantagem, a cada 5 dias mandados para vantagem, né, a gente vai acrescentar 1 dia. Lembrando que é um bloco de 5 dias. Então, é 5, 10, 15, 20 e 25. E aí, o militar pode ganhar, no máximo, 5 dias de vantagem pelo período, né? Por um período de 12 anos, fechando aí 30 dias que ele mandaria para vantagem, ok? Férias anuais, vamos olhar aqui a parte verde. Férias anuais do último ano de efetivo serviço. Ela pode acontecer no decurso desse último ano de serviço. Por quê? Se o militar ele completa, né, o tempo limite dele, se eu espero ele completar o último ano de serviço dele, ele não vai poder mais trabalhar, ele não poderia tirar essas férias. Então, ele pode tirar essas férias junto com as férias do ano anterior, né? Então, do último ano de serviço dele, ele pode tirar antes. Se ele não tiver, se ele for embora antes de completar o tempo de efetivo serviço, o que quer dizer isso? Como que ele faria isso? Porque ele tem tempo averbado. E aí, se ele for antes de completar esse tempo de efetivo serviço, eu vou fazer nesse último ano a proporção de férias dele. Trabalhou 12 meses, ele faz jus a 25 dias úteis. Se ele tiver trabalhado menos, a gente faz a regra de 3 aí com essa proporção.
no caso aí, né, e ainda quando eu for lançar essas férias do militar, elas podem ocorrer no decurso aí do respectivo ano, que é esse último ano de efetivo serviço dele. E aí, o que eu tenho que considerar e retroagir aqui? Porque o militar não vai poder tirar essas férias depois que ele for embora. Eu vou olhar as dispensas de serviços que ainda não foram gozadas, as férias prêmio que o militar tenha direito aí, né? Se ele quiser usar essas férias prêmio, gozar essas férias prêmio, as férias anuais que não foram gozadas e ainda as dispensas lá alusivas ao PPR. Eu preciso levar, né, esses 4 quesitos aqui em conta quando eu for retroagir para o último ano de efetivo serviço desse militar. Vamos falar então dos feriados nacionais. De acordo com a ITRH 225, nós temos um período aí de férias, né, de 25 dias úteis. Se nós temos 25 dias úteis, a legislação trouxe para nós que sábados, domingos e feriados nacionais não entram como dias úteis. Quais feriados nacionais são esses, né? É o que? O 1º de janeiro, que é a Confraternização Universal, Paixão de Cristo, que é uma data móvel, 21 de abril, Tiradentes, 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho, 7 de setembro, a Independência, 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, 2 de novembro, Finados, 15 de novembro, Proclamação da República, 25 de novembro, o Natal. Então, né, o que eu trago aqui de ressalva, que algumas pessoas confundem, é a questão do carnaval. Carnaval não é feriado nacional, tá bom? Vamos interromper aqui, daqui a pouco a gente volta, né, no próximo bloco, com o restante da nossa recapitulação e uma questão de prova pra gente ver como que cai no concurso.